Você já sentiu que o ambiente pesa quando alguém está desconfortável? Mesmo que ninguém tenha dito nada? Já percebeu que numa discussão você consegue enxergar perfeitamente os dois lados? E isso às vezes te paralisa? Ou que existe dentro de você uma necessidade quase física de harmonia, mas ao mesmo tempo um medo enorme de desagradar? Se você tem o Sol em Libra e provavelmente já viveu tudo isso, ou conhece alguém com Sol em Libra, fica comigo até o final. Porque entender esse posicionamento pode mudar completamente a forma como você toma decisões e se posiciona nas suas relações. Oi, meu nome é Denise, eu sou astróloga e hipnoterapeuta, e aqui nesse canal eu falo de autoconhecimento, ressignificação de crenças e desenvolvimento pessoal na prática. O Sol no mapa natal é o centro da sua identidade. É aquilo que você veio aprender a sustentar como eu sou. É a sua vitalidade, o seu brilho, a sua força de direção. O Sol mostra onde você precisa se afirmar para se sentir vivo. Então, quando o Sol está em Libra, significa que a sua identidade se constrói através do encontro com o outro. Mas calma, que isso não quer dizer dependência. Quer dizer que você se reconhece no espelho das relações. Libra é o arquétipo da balança, mas não é só equilíbrio no sentido superficial. É o arquétipo da consciência relacional. É a energia que pergunta: como eu existo sem esmagar o outro? Como eu me posiciono sem romper o vínculo? Como eu sustento justiça sem virar confronto? Libra é ar, mental, social. É aquele signo que entra numa sala e imediatamente percebe a tensão invisível entre as duas pessoas. É a pessoa que tenta suavizar o clima, que mede as palavras, que pondera antes de decidir. Psicologicamente, Libra representa a construção do eu através do espelho social. Enquanto Áries descobre quem é dizendo eu quero, Libra descobre quem é perguntando o que é justo aqui. O libriano solar geralmente tem uma habilidade natural de diplomacia. Ele sabe argumentar, sabe ouvir, sabe perceber nuances, mas também carrega muito conflito interno. Se eu agradar demais, eu me perco. Se eu me impor demais, eu perco o outro. E isso gera um padrão muito comum, que é a indecisão. Mas não é aquela indecisão por fraqueza. É porque a mente de Libra enxerga múltiplas perspectivas ao mesmo tempo. É como se tivesse uma balança interna pesando cada possibilidade. Na vida prática, isso pode aparecer muito como uma dificuldade de decidir rápido, um medo de criar conflito, uma tendência a adaptar o discurso conforme o ambiente, uma necessidade de parceria para se sentir motivado. Mas também aparece como um senso de estética apurado, uma elegância social, uma inteligência emocional, habilidade de negociação, capacidade de enxergar injustiças sutis. O Sol em Libra precisa aprender a existir sem se diluir. Isso é muito profundo. Porque Libra não é sobre submissão, é sobre construção de relações equilibradas. Só que para isso acontecer, primeiro precisa existir um eu sólido. E talvez essa seja a grande jornada desse Sol. Descobrir que a harmonia verdadeira não é a ausência de conflito, é a presença consciente. Agora vamos trazer isso tudo aqui para a vida real, porque tem o Sol em Libra, não é só ser diplomático, ou gostar de harmonia, ou ser os librianjos, como dizem por aí. É sentir que você só está realmente vivo quando existe troca, parceria, diálogo. O combustível psicológico de Libra é a reciprocidade. Libra precisa sentir que há uma dança acontecendo, que existe um eu, um você se ajustando ali o tempo todo. Quando isso não existe, a pessoa pode se sentir meio perdida, como se estivesse andando sozinho numa estrada que foi feita para duas pessoas passarem. No trabalho, por exemplo, o Sol em Libra costuma funcionar melhor em ambientes colaborativos. Essa pessoa rende mais quando pode trocar ideia, quando pode negociar, quando pode construir alguma coisa junto com as outras. Muitas vezes tem talento natural para áreas que envolvem mediação, direito, estética, design, atendimento, diplomacia, terapias, vendas consultivas, qualquer lugar onde entender pessoas seja essencial. Mas aqui aparece um ponto muito importante. Onde o Sol em Libra precisa se afirmar? Na própria vontade. Porque é muito comum essa pessoa saber exatamente o que é justo para os outros, mas não saber dizer claramente o que é justo para ela mesma. Uma situação concreta. Alguém sugere uma mudança no projeto. Você não concorda totalmente com essa mudança, mas pensa: eu não vou criar atrito aqui nessa coisinha, né? E vai lá e cede. Aí depois vem um incômodo.
aquela sensação interna de ter se desrespeitado. O Sol em Libra precisa aprender a sustentar pequenos desconfortos para preservar a própria integridade. Porque se evitar todo conflito, começa a acumular ressentimentos, começa a se desautorizar e com isso perde o autorrespeito. E isso, gente, é muito importante. Nas relações afetivas, isso fica ainda muito mais claro, porque Libra ama estar em relações, mas pode cair em dois extremos. A expressão saudável é escolher com consciência, com diálogo, ela negocia limites, constrói parcerias equilibradas, mas a expressão desequilibrada sente medo de ficar sozinho, dificuldade de terminar relações e se adapta à personalidade do outro para caber no desejo do outro e evitar confrontos que são importantes para a relação. E por trás disso existe um medo oculto, que é o medo de rejeição, o medo do rompimento, o medo de ser visto como egoísta só por dizer o que quer. Então a sombra de Libra não é fraqueza, é a ansiedade relacional. É a ideia inconsciente de que o amor depende da harmonia constante. Mas a maturidade emocional para esse Sol é entender que vínculo saudável suporta divergência. No campo das decisões, a mesma dinâmica aparece. Libra pondera tanto que pode atrasar movimentos importantes. Fica ali analisando cenário A, cenário B, cenário C. E às vezes o problema não é a falta de capacidade de decidir, é medo das consequências sociais da decisão. E se alguém se decepcionar? E se eu parecer injusto? E se eu perder a aprovação das pessoas? O Sol em Libra precisa entender que agradar a todos não é sinônimo de ser justo. Às vezes, ser justo inclui desagradar alguém. Isso dói para essa energia, mas também é libertador. Quando esse Sol aprende a dizer, eu entendo o seu lado, mas essa é a minha escolha, ele cresce. E ele cresce muito. Porque Libra não nasceu para se apagar. Nasceu para criar pontes. Só que a ponte não é tapete para o pessoal passar em cima, né, gente? Se você tem o Sol em Libra, existe uma coisa que você precisa garantir para se sentir vivo. Você precisa se sentir inteiro dentro das suas relações. Não basta estar acompanhado. Não basta estar em paz aparente. Não basta que tudo esteja bonito por fora. O Sol em Libra precisa garantir que existe verdade na troca. Precisa garantir que a balança não está se pendendo sempre para o lado do outro. Vitalidade para você vem quando há parceria equilibrada, quando você pode dialogar sem medo, quando pode dizer, eu penso diferente disso, sem achar que isso vai destruir o vínculo. E o que você precisa cultivar na prática é clareza de posições, pequenas decisões diárias que respeitam a sua vontade, opiniões ditas com elegância, mas com firmeza. Limites colocados antes do ressentimento crescer. Você não perde o amor quando se posiciona. Você perde a si mesmo quando não se posiciona. E o que o libriano precisa evitar? Evitar viver tentando manter uma paz artificial. Evitar dizer tanto faz quando não é tanto faz. Evitar escolher pelo outro só para não lidar com o próprio desconforto. Porque quando o Libra começa a se calar demais, a energia vira frustração silenciosa. E lá na frente isso pode virar afastamento frio ou explosões inesperadas. O equilíbrio maduro desse Sol é lindo de ver. É alguém que sabe ouvir profundamente, mas também que sabe falar. É alguém que busca justiça, mas não se anula. É alguém que constrói pontes sem deixar que passem por cima de si. Libra integrado é como um maestro afinando uma orquestra. Ele não toca todos os instrumentos, mas ele sabe quando algo está fora do tom. E, principalmente, ele aprendeu a incluir a própria voz na música. Se você tem o Sol em Libra, talvez essa seja a sua jornada. Transformar harmonia em verdade compartilhada, não em silêncio confortável. Agora me conta aqui nos comentários, em que situações você percebe que tende a ceder demais? Ou você já aprendeu a se posicionar sem culpa? Eu quero saber o que ressoa mais com você. Se esse vídeo fez sentido, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre astrologia e desenvolvimento pessoal. Ah, eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que seja útil, eu espero que você goste. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.